Gente também tem a crença de a pessoa que tem um problema é doida. Da psicofobia. Infelizmente, psicofobia está muito presente ainda, né? As Sim. pessoas ainda têm muito preconceito com... O corpo grita junto com a mente. Qual que é os sintomas das pessoas com ansiedade? Não vai ter diferença. Vou de falar. um tipo. O que vai ter diferença são os gatilhos. Quando vemos casos extremos, como Epstein, como piloto, como o caso do cão orelha, né? E vários outros que acontecem. Quando eu falei que onde tem falta, tem o excesso, né? A gente tenta compensar. O que a sociedade tem que saber sobre saúde mental para parar de se enganar e aceitar. Ela é médica, psiquiatra, atua há 1 ano e tem 2 filhos. Doutora Carita Nicolina. Eu estou com a doutora Carita, ela é médica e faz atendimento em psiquiatria. Gente, eu tô amando ter ela aqui. Muito obrigada, Gi. É um prazer estar aqui também participando desse podcast. Eu agradeço pelo carinho do convite. E, doutora Carita, se você pudesse fazer as pessoas entenderem, enxergar o que é saúde mental, o que é melhor fazer e como fazer isso tudo. Saúde mental é a base da vida, né? Da nossa saúde. Tanto que tem muitas pessoas que têm toda a saúde física, né? Disposição para trabalho e tudo, mas não está com a saúde em dia, né? Com a saúde mental em dia. Isso pode levar até a pessoa... na internet a gente não pode falar, né? Desviver, né? A pessoa a não querer mais estar viva, não querer mais estar aqui. Então, assim, o querer estar vivo é a base da saúde mental. E a saúde mental é muito importante para a gente poder executar tudo na nossa vida. E por que parece que todos estamos no limite emocional abalado? Porque eu acho, em questão, que a gente está muito no piloto automático. Acorda, toma seu café, vai trabalhar, sai do serviço, volta para casa, resolve suas coisas dentro de casa. Será que é isso que está piorando cada pessoa? Na verdade, assim, as doenças, né, as doenças mentais, elas sempre existiram, né? Sim. Desde a reforma psiquiátrica, né, já abordava isso. Então, assim, sempre existiu depressão, sempre existiu burnout, sempre existiu ansiedade, só que essas doenças eram mais negligenciadas, né? Então, hoje em dia, as pessoas dão mais atenção para isso, percebem mais, procuram mais ajuda, então tem mais diagnóstico, um exemplo, os afastamentos por depressão, ansiedade, né, os afastamentos no trabalho. Aumentou-se muito, mas porque as pessoas buscaram mais ajuda, né, fizeram mais diagnóstico, tem mais tratamento. Antes, os profissionais adoeciam da mesma forma, né, adoeciam muito. Só que elas ou continuavam indo para o trabalho, né, doente, ou elas acabavam pedindo demissão, não ficavam mais produtivas, ficavam em casa e não trabalhavam mais, não dava tanta atenção para isso. Então, assim, hoje, eu acredito que até depois da pandemia isso melhorou muito, né? As pessoas se preocupam mais com saúde mental, elas buscam mais atendimento, tem uma aceitação melhor, ainda não é perfeito, né? Tem muito ainda a melhorar, né, em relação a aceitar a saúde mental, mas, infelizmente, as doenças mentais sempre existiram. Elas não estão aumentando, elas estão sendo mais diagnosticadas. Eu acho que a internet ajudou muito em questão de mostrar, de falar, de ensinar as pessoas o que é melhor, o que fazer. E muita gente também tem a crença de a pessoa que tem um problema é doida da cabeça. Eu acho um absurdo isso, porque cada um tem uma fase. Até fiz um vídeo sobre hoje isso. Cada um tem uma fase, tem dias bons e tem dias ruins. Então, todos os dias algo vai pegar na sua vida e nem todo dia você vai estar bem. Exatamente. A psicoeducação, ela está muito mais acessível hoje em dia, né? Hoje a gente consegue ver lives, né, de psicólogos, psiquiatras no YouTube, Instagram, as mídias estão muito mais acessíveis. Antes, se a gente quisesse acesso a uma informação de saúde mental, a gente teria que pegar livros numa biblioteca, né? Então, hoje está tudo mais acessível, até mesmo os artigos, né, os guidelines de doenças estão mais acessíveis, a informação está mais acessível. Então, a psicoeducação, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje é psicoeducação, Sim. né?
Isso que a gente está fazendo é trazer informação de saúde mental, né, de psiquiatria, de psicologia para as pessoas. E em relação ao que você disse da psicofobia, infelizmente, psicofobia está muito presente ainda, né? As Sim. pessoas ainda têm muito preconceito com saúde mental, com medicações, com tratamento, com buscar ajuda, com admitir que, né, que tem algum problema, que tem algo de saúde mental incomodando. Por exemplo, se você é uma pessoa que critica, né, é frescura, é palhaçada, tá querendo chamar atenção, se você invalida, né, se você tem esse discurso que invalida as doenças mentais, você está invalidando também uma pessoa que está perto de você e vai buscar ajuda. Então ela pensa, olha, se essa pessoa que vive no meu meio pensa dessa forma, se eu falar o que eu estou sentindo, ela vai desvalidar, né? Ela vai desvalidar o que eu estou sentindo. Né? Então, se for meu marido, por exemplo, e eu estiver doente, eu vou falar, ele vai falar que é frescura, né? Sim. Ou se eu estiver com depressão e eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, e eles forem desvalidar isso, eu percebo que o meu pai tem um discurso que desvalida a doença mental, eu percebo que a minha mãe tem um discurso que desvalida a doença mental, se eu percebo que eu tô doente, eu não vou falar. Por quê? Porque as pessoas que cuidam de mim são pessoas que têm esse discurso de desvalidar. Então, automaticamente a pessoa vai guardar, vai sofrer com aquilo, vai levar, né? Um adolescente, por exemplo, vai levar para a vida adulta, a pessoa vai silenciar essa dor porque quem está em torno dela é uma pessoa que tem psicofobia, que tem esse discurso contra medicamentos, contra tratamento. Ao contrário que, se a gente tem um discurso e uma postura de acolhimento, né, fica muito mais viável para as pessoas procurarem ajuda. E até nesse tema que você entrou, sobre mães, pais, esposos, tem essa crença também em questão de não ter esse estudo, não ter chegado ao nível de pensamento, não, realmente é uma doença, é algo que está acontecendo que eu posso ajudar, porque antigamente era, é frescura, é coisa à toa, é só... criancice da pessoa, né? Então, eu acho que chega muito nisso também. Sim. Agora tem a internet para estar ajudando, para a pessoa enxergar realmente que isso aí é uma ajuda e essencial, porque enquanto mais novo você procurar ajuda, melhor é. Sim. O fato de não buscar ajuda, de não aceitar, né, de não aceitar a informação, é literalmente uma ignorância. Ixi, né? muito. É uma ignorância, né, da conduta, da personalidade de uma pessoa ignorante e também do ignorante que não obtém informação e não quer ter acesso a ela, né, que ela está disponível. Mas às vezes a pessoa é ignorante a ponto de não aceitar isso. Então essa quebra, né, dessa ignorância, aceitar o tratamento, é uma evolução de conhecimento. Isso. Né? Eu, por exemplo, eu já tive preconceito, por mais que eu trabalhe com saúde mental, por mais que eu goste de saúde mental, né, de psiquiatria, para minha vida, eu já tive problemas com pensar, putz, mas aceitar a medicação, né? Eu tenho um filho, por exemplo, meu filho é autista. E aí, até ele ter o diagnóstico e eu aceitar, eu passei por todos esses processos, né, que as pessoas passam. Não é porque eu atuo em psiquiatria que para mim foi diferente. Eu sou mãe como todas as mães. Então, para mim foi muito difícil, assim, passar pelo processo, aceitar a questão do autismo. E aí, eu já me preparava também pensando, nossa, e a medicação, né? E agora? Meu filho vai tomar uma medicação. Como é que eu vou explicar isso para ele? Que eu vou dar um remédio para ele todos os dias? E quando ele crescer, como é que vai ser, né? E eu tinha uma preocupação também de informar para as pessoas, eu falo ou não falo que meu filho tem autismo, né? Eu compartilho essa informação ou não? É uma informação que eu vou manter fechada ou não? Mas isso depois que você fez psiquiatria? Esse medo. Já atuando como psiquiatra. Olha para você ver como que é a mentalidade das pessoas, não falar a sua. Sim, não. Ou o pensamento. Nossa, o meu medo das pessoas pensar, eu sou psiquiatra, meu filho tem um autismo, eu não vou conseguir passar por essa barreira. Gente, toda pessoa é igual, né? Não é porque você é psiquiatra, é igual muitas pessoas, eu ouço muito isso. Ai, mas ela é psicóloga, mas a vida dela... Gente, mas cada pessoa tem um jeito. Ela vai te ajudar, não é porque a vida dela é diferente da sua, ou vai estar mais bagunçada... que ela não é uma boa profissional. Não, as preocupações são as mesmas, né? Assim, por exemplo, meu filho, ele frequenta, né? Ele faz acompanhamento com uma psicopediatra que acompanha ele em São Paulo. Ele faz acompanhamento desde os 3 anos de idade. Maravilha. Fechou o diagnóstico mesmo recente, em dezembro. Mas ele já estava tomando medicação desde julho ou janeiro, não sei, deve ter 1 ano mais ou menos que meu filho está tomando medicação. E eu passei pelas mesmas angústias que todo mundo passa. Por mais que eu tenha conhecimento, existe a questão cultural, social, né? Eu fui criada numa família que não tinha cuidados, né, de saúde mental e tal. Então, quando você vê acontecendo na sua vida, os desconfortos são os mesmos, as preocupações são as mesmas, né? Eu sou humana como todo mundo, então eu passei por tudo que todo mundo passa também. E qual é o maior mito sobre psiquiatria que as pessoas têm até hoje? Medicação. É porque é muito... A gente tem muito medo realmente,
Porque é uma coisa que a gente pensa, vai ser para a vida inteira, tem os efeitos colaterais também, que não é fácil, mas não é só esse. Todo remédio tem efeito colateral. Então dá um certo receio, né? Sim. E por que eles têm tanto mito? Explica esse mito pra gente. É uma questão histórica, né? É histórico. Então, assim, as medicações hoje em dia, a gente tem medicações que são maravilhosas, incríveis, evoluídas, né? Com todo respaldo de estudos, né? Estudos validados, tudo ok. Hoje, a gente tem muitas medicações assim, mas antigamente não, né? Os antidepressivos, por exemplo, eles não eram tão ok, tinha muito efeito colateral, né? Tinha muita sedação, gastrointestinal também, tinha muito desconforto gastrointestinal. Então, assim, a visão que a gente tem ainda é dessa psiquiatria, né? Na verdade, as pessoas ainda têm até da questão do eletrochoque, né? Eletroconvulsoterapia. Hoje em dia é usado também, mas uma pessoa sedada, isso, no ambiente hospitalar, de outra forma. Mas as medicações antes, né, antigamente, elas não eram tão boas quanto são hoje. Então, hoje a gente tem muita medicação boa, segura, com poucos efeitos colaterais e que é mais viável um tratamento. Então, as pessoas têm a imagem o quê? De uma pessoa que está tomando medicação, de alguém sedado, babando e não presente naquele momento ali, naquela conversa, uma pessoa como se ela não tivesse vida. Isso não é um tratamento adequado, né? O tratamento adequado, a pessoa vai melhorar, ter um estilo de vida melhor, ter mais qualidade de vida. A medicação, ela é para ajudar e não para atrapalhar a vida da pessoa. Até porque tem muitos estudos, né? Isso aí foi um tempo antigo que os estudos eram bem menos buscados, né? E agora não, evoluiu muito. E até o medicamento muda, né? Isso, exatamente. Um exemplo, o Rivotril, né? Sim, que é o bem falado, né? Isso, exatamente. As drogas do grupo Z, né? Por exemplo. São drogas que são extremamente usadas, todo mundo usa, todo mundo não, né? Muitas pessoas usam, né? Acham que é comum e ok e tal. E é uma droga que é de desprescrição. Né? Então, assim, quando a pessoa chega em uso dessas drogas, é medicações que eu planejo para retirar da prescrição da pessoa, porque é uma medicação que a pessoa não deve continuar com essa medicação. E tem pacientes que tomam 10, 20, 30 anos de diazepam, Rivotril, Zolpidem, né? E essas medicações, elas são para ser prescritas numa fase difícil, né? Então, assim, é 1 mês, né? 3 semanas, até 3 meses. Não são drogas para usar mais que isso. E as pessoas passam anos usando sem saber, né? Porque acham, eu tenho esse problema agora, acham assim, eu tenho isso agora, e continua usando, aí dá uma queda, não. Então, você tem que voltar para saber se realmente... E o mais complicado é que essas drogas, elas não são de tratamento, elas são drogas de socorro, né? Então, assim, para uma crise de ansiedade, algo desse tipo, a pessoa usar. Mas ela não trata depressão, não trata ansiedade. Por mais que a pessoa fique melhor, mas ela só anestesia, ela não trata. Não é um tratamento adequado. Entendi. Então a gente tem que procurar direitinho o psiquiatra para ver realmente o que a gente precisa e o tempo, né? Não a vida inteira, igual a maioria faz. Isso, o objetivo é isso, que a pessoa não precisa da medicação o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente até acaba passando para a pessoa fazer psicoterapia e a medicação, para que a pessoa resolva as questões emocionais, aquilo que incomoda, né? E ela seguir a vida depois sem as medicações. E doutora, eu sinto que a ansiedade não é frescura. Muita gente acha que né? Até fala. Eu acho que a ansiedade é um alarme no corpo da gente. Que a gente está bem e do nada acontece. Como eu falo que eu já tive também, às vezes volta, né? Porque a gente não fala que curou, né? Porque volta. É um sofrimento que é antecipado, mas também de coisas que aconteceu antigamente, não é? Sim. Então, me fala mais sobre o que pode melhorar e se tem, igual você falou, a maioria toma remédio sem prescrição médica, né? O que a gente pode fazer para ajudar nessa ansiedade? Encontrar, né, as causas, né, os sintomas, os gatilhos, tentar identificar, isso você consegue na consulta, né, com o médico, mas também em psicoterapia, para você encontrar o que incomoda, o que dói, o que causa esses gatilhos de ansiedade. A medicação vai ajudar muito nisso, né, eu costumo fazer uma analogia em relação à medicação, por exemplo, a pessoa quebra a perna, né, a pessoa quebrou as 2 pernas, por exemplo, né? Ela vai ter que andar de cadeira de roda, porque ela tá com as pernas quebradas, né? E aí depois ela vai ter que fazer fisioterapia, né? Então, trazendo isso para a questão de saúde mental, as medicações é como se fosse uma cadeira de roda. A pessoa não tá conseguindo caminhar, ela não tá conseguindo seguir com a vida dela, ela precisa da medicação para ela sair do lugar, para ela viver, para ela caminhar. E ela precisa da psicoterapia para poder ajudá-la a restabelecer
autonomia mesmo de saúde mental. Então, ela precisa das duas coisas, a medicação e a psicoterapia para se restabelecer. Isso para ansiedade, para depressão. Em relação ao passado e futuro, sim, tem ansiedades que são de coisas que veio do passado, Sim. Traumas, dores, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, quem vai no psiquiatra é louco, quem procura A atendimento maioria, é né? louco, tal, mas não. A maioria dos atendimentos que eu faço são pessoas, por exemplo, eu vou falar os mais recentes, né, dessa Sim. semana. Claro que mantendo o sigilo, né? Não vou revelar os pacientes, mas os casos que eu atendi essa semana. Uma mulher, 35 anos, a mãe suicidou, né? Há um mês, a mãe suicidou. A mãe tinha transtorno bipolar afetivo, Nossa. não tratado, né? Tentou várias vezes tratar, mas não seguia o tratamento, não continuava com as medicações. E a filha estava com depressão grave, né? Porque ela já não estava bem. E aí a mãe cometeu suicídio, então ela não estava bem. E ela procurou um médico para passar por atendimento. Para ajudar. Exato. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que passou por vários lutos, né? Então ela perdeu o irmão, perdeu o marido, ficou viúva, perdeu a mãe, né? Então assim, é uma pessoa que é louca? Não. Não. É uma pessoa que está com uma dor emocional muito forte e justificável, né? A gente perdeu um ente, uma pessoa que a gente gosta, isso dói muito, né? Então, mãe que perde filho, relacionamentos que terminaram, que acabaram, né? Porque quando a gente une com uma outra pessoa, o propósito de vida, né? Quando a gente separa, a sensação é essa, de que a gente não tem mais vida, que o propósito da vida também acabou. Então, assim, fulano procurou, né? Separou e foi procurar um psiquiatra. Por quê? Porque é viável, né? É justificável. A medicação pode ajudar nessas dores. É porque ela tá fazendo certo, você que tá pensando errado, né? Exatamente. A pessoa não precisa sofrer, né? São duas questões. Uma que você não precisa ficar, né, com o sofrimento aí, porque o amor, por exemplo, ele é muito lúdico, né? A gente acha que ele tá no terreno, assim, que é inatingível, né? Mas ele pode te trazer maravilhas na sua vida e também te adoecer. Então, assim, a gente acha que não pode ajudar em nada e tal, mas a medicação pode ajudar nessa fase, tanto para a pessoa não sentir essa dor emocional intensa, quanto para a pessoa ter força para não voltar, por exemplo, para um relacionamento abusivo, né? Para poder mantê-la ali, para ela ter autonomia de escolher com quem que ela quer ficar, como ela quer viver a vida, né? Então, assim, meu marido me traiu, ou um sócio me traiu, ou um amigo me traiu, né? Alguém da minha família me traiu, isso me magoou muito, me doeu, eu estou sofrendo. Peraí, o que é o correto, então, né? O que se espera? Que essa pessoa não permaneça nesse ambiente, nessa convivência. E é muito difícil a pessoa tomar essa atitude de sair. Né, vou me afastar desse relacionamento, vou me afastar dessa pessoa, por dependência emocional, muitas das vezes. Sim, a maioria das vezes. Exatamente. Né? Então, assim, a medicação ajuda nisso, né? Dá essa força, dá essa energia para a pessoa, em relação à dor emocional também, e sempre, também esse tipo de caso, também sempre com psicoterapia também auxiliando. Doutora, o corpo grita junto com a mente. Qual que é os sintomas das pessoas com ansiedade? Eu vou falar uma coisa que eu nem ia falar, mas quando eu tive ansiedade, agora eu controlo bastante. Não fui no médico, fiz coisa errada, porque eu acho certo Estou agora, à disposição, né? Viu, gente? Estou à disposição. Né? Mas graças a Deus eu estou muito controlada, tem muito tempo que eu não sinto. Mas a minha ansiedade de anos atrás é tão... Eu falo muito que é a mente, né? Tudo é a mente da gente. Olha para você ver, tanto que era grande, eu ia ter uma entrevista de emprego, me dava febre. Todas as vezes que eu fui ter uma entrevista de emprego. Então, assim, isso é ansiedade. Mas esse tipo de ansiedade é o quê? É o medo? É o quê? Não vai ter diferença de um tipo. Sim. O que vai ter diferença são os gatilhos. Os gatilhos. A causa, né? Entendi. A causa dessa ansiedade. Os sintomas geralmente são taquicardia, dor no peito, né? Uma angústia muito intensa no peito. A pessoa tem a sensação de que ela está infartando, sabe? Assim, ela fala, cara, eu tô infartando. Vai para o pronto atendimento, né? Muitas vezes a pessoa acaba fazendo o diagnóstico de ansiedade num pronto atendimento porque ela foi achando que ela estava infartando. Que foi infartando. Aí ela vai para o pronto atendimento, o médico faz, né? Seria troponina, dá negativo, faz eletrocardiograma, né? Não é um infarto, não tem supra de ST, nem nada que indique um infarto. Descarta causas cardiovasculares daquela dor. E aí fala, olha, ansiedade
ansiedade, e realmente pode ser. Então é taquicardia, dor no peito, tremor, sudorese, né, as mãos tremendo também, as mãos suando, quer dizer, tremor também, e até a questão também do evitação, sabe? Evitar fazer algumas atividades por ansiedade, isolar também, né, tipo, eu não vou sair porque vai me dar uma crise de ansiedade, eu não vou sair porque eu não quero sentir o que eu senti a última vez que eu saí. Então a pessoa acaba se isolando, evitando de fazer atividades, não consegue ir para o trabalho, né? Não consegue fazer o que ela fazia antes, Sim. prejudicando, né, a questão funcional mesmo da vida toda afetada. E sobre crise de pânico? Parece morte, mas não é. O que dá esses gatilhos para chegar nessa crise? É exatamente o que você falou. A mesma coisa. Sensação iminente de morte, né? Sensação iminente de morte. A pessoa tem uma certeza absoluta que ela está morrendo. Morrer. Eu estou morrendo. Aí ela grita, ela pede socorro, ela pede ajuda, fica desesperada, né? Todo mundo em casa fica apavorado, ela grita e ela tem a sensação real, assim, que tá do morrendo. desespero de que ela está morrendo. É o nível mais avançado, né? De uma ansiedade generalizada mais avançada. Mas esse pânico é o mesmo pânico das pessoas que eu vejo muito. Eu tenho pânico de estar em público. Sabe? Aquele pavor que até em muitos cantores que tá acostumado a estar em público, tudo dá esse pânico. O que muda é o gatilho. Né? O que muda de um paciente para outro vai ser o gatilho. Tanto a ansiedade, tudo, né? Tudo é o gatilho. Tudo. Também a depressão também, né? Assim, tem os comuns, né? Tem aqueles blocos mais comuns, né? Um exemplo, sei lá, depressão. Muitas pessoas se deprimem depois de um divórcio. Sim. Né? É comum a pessoa se deprimir depois de divórcio. Pessoas que não têm filhos, comumente elas acabam deprimindo mais também. Pessoas que vivem sozinhas, que não moram com outras pessoas, né? Então, assim, tem algumas características que podem chegar naquele diagnóstico. De uma pessoa para outra é o gatilho mesmo, a causa, o que gera naquela pessoa aquele desconforto. Por exemplo, eu já atendi pacientes que não conseguiam entrar no metrô. Né, que não conseguia entrar no ônibus. E isso fazia parte do dia a dia daquela pessoa, né? Olha. Era o que a pessoa usava para deslocamento. Então, como é que ela vai viver numa cidade que ela precisa daquele meio de transporte que ela não consegue andar? Assim como a dirigir também. Tem pessoas que não conseguem dirigir. Eu conheço várias pessoas que viajar não conseguem. De avião, andar de elevador, né? Então, assim, muitos momentos ela vai precisar andar num elevador. E aí? Eu tenho família, olha, andar de elevador, quase morreu, né? Subir escada rolante. Não consegue, trava. Chegava, travava. Falei, gente, mas o que é isso? É só você pôr o pezinho e não vai. As pessoas acham, nossa, é coisa demais. Não é uma coisa que trava realmente a vida da pessoa. Avião também. E eu faço mergulho. Meu esposo. Ah, que legal. E uma irmã minha que morre de medo fala assim, se eu ficar dentro do avião eu vou morrer. E no mergulho também, ela faz design, eu não consigo ver vídeo seu mergulhando. Então, isso tudo é mentalidade, né? Isso, sim. Tudo é inteligência emocional, recursos emocionais, né, que a pessoa tem, que ela consegue controlar ou não. Né? Porque tem algumas coisas que a gente tem, né? Tem medo, mas a gente, como se diz, vai com medo mesmo, né? A vida é essa, né? Isso, exato. Esse é o normal, né? A gente vai com medo mesmo. Mas quando o medo trava, e são questões que, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem pedir um pão na padaria. Porque não consegue falar. Também tenho família que é assim, também tem alguém da família. Não consegue chegar na padaria e falar, por favor, eu quero 5 pães. Né? A pessoa não consegue falar essa frase, de tamanha ansiedade da pessoa, né? Então, assim, existem questões que a gente tem medo, né? Por exemplo, sei lá, pular de bungee jump. A pessoa tem medo, mas ela gosta, ela tem prazer, ela vai lá e vai se arriscar aquilo, né? Muitas coisas que a gente faz, um trabalho que a gente faz, algo que a gente ousa, estar aqui num podcast, né? Então, assim, são coisas muita gente tem medo. Dá medo, dá uma insegurança, né? Você fica assim, e aí, né, e tal. Mas é uma ansiedade controlável, né? A gente, por exemplo, a tristeza. A gente tem momentos de tristeza e é comum, né? Mas é diferente de quando você passa a semana toda triste, um mês triste, né? Ou uma tristeza que você busca causa, você não consegue encontrar, por que você tá triste, o que tá causando aquela tristeza. Ansiedade é a mesma coisa. É igual meu esposo pula de paraquedas. Eu sou louca, eu já marquei 2 vezes, mas o meu medo é maior. Eu não tô conseguindo. Esse aqui ainda não vai. Eu acho que eu vou dar um infarto lá em cima. A altura não me pega também, não. Nossa, não dá, não. Não foi nada. E nem toda depressão é tristeza, né? O que causa a depressão é igual você falou, é gatilho também, né? Que sempre uma coisa, cada pessoa é diferente, cada depressão é diferente, cada sintoma é diferente. Sim. Me fala o mais comum e a hora certa de procurar uma ajuda
psiquiatra, né? Porque eu ia falar Isso, psicóloga, psiquiatra. mas também tá na área da saúde, né? Então, mental. Me fala que hora que é o mais certo é procurar ajuda, como que é isso tudo? Tá. A depressão ela é multifatorial, né? São vários fatores que podem desencadear a depressão. A questão genética, né? Se pai, mãe teve depressão, sim, a pessoa também pode ter depressão por causa genética. Não sabia. Não é uma regra, pode acontecer de a pessoa ter, né? Pai, mãe teve depressão, ou o pai ou a mãe teve depressão, mas essa pessoa não ter. Porque existem outros fatores também, né? Como eu falei, é multifatorial, não é só um, né? Então a pessoa pode ter uma predisposição genética e não desenvolver. Por exemplo, meu pai era alcoólatra. E alcoolismo é uma das coisas que acontece também de predisposição genética. Sim, então eu tenho a maioria. predisposição genética porque meu pai era alcoólatra, mas eu não sou alcoólatra. Eu não bebo álcool, não gosto, né? Não bebo bebida alcoólica, então não é uma regra, mas pode ser um fator desencadeante, sim. Outra questão é o fator ambiental, né? Então, assim, familiar, escola, como foi a vida dessa pessoa, né? No seio familiar, como é a história de vida dessa pessoa, como é o relacionamento de quem acolheu essa pessoa na vida, né? De pai, de mãe, quem fez esse papel, né? Porque algumas pessoas não têm pai ou não têm mãe, ou são filhos adotivos, ou foi criado pela avó, pelo avô, de que forma que isso aconteceu, né? Então, isso é um fator desencadeante também, né? Pode ser um fator desencadeante. Então, por mais que a pessoa não tenha pai, não tenha mãe, mas ela recebeu amor, né? Num lar, foi criada por alguém que deu exemplo, que educou, que deu carinho, essa pessoa não vai ter depressão. Sim. Entendeu? E eu falo até muito isso, que a infância molda a vida da pessoa. Totalmente. Né? Então, assim, muitas coisas que acontecem na vida adulta vêm lá da infância. Eu falo muito isso, vem lá da infância. Sim. O que ela passou, o que ela viu, o que ela ouviu. A gente acha que, neném, é criança pequena, não tá vendo, não tá ouvindo, e tá sim, porque ela fica com aquilo na mente, né? Tudo. As crianças são super, assim, eles são muito inteligentes. Sim. Eles percebem tudo. Né? Eles podem não ter vocabulário, né? Maturidade para discutir isso, mas eles ouvem, eles absorvem, e depois, quando eles ficam adultos, eles entendem o que aconteceu. Um exemplo, o abuso sexual infantil, né? É muito comum eu atender pacientes, né? Mulheres ou homens também, já atendi, e ele fala, olha, o paciente fala, eu sofri abuso sexual infantil, mas na época eu não sabia o que estava acontecendo. A maioria, eu já vi, a maioria fala isso. E também acontece muito dentro de casa, né? Por isso. Sim, exatamente. Não sabe, verdade, acha que é um carinho. Isso acontece nos ambientes mais seguros, né? Considerados mais seguros. Os abusadores são sempre pessoas próximas, né? Nunca uma pessoa diferente, estranha, né? Assim, a gente tem sempre medo do estranho, mas infelizmente o abuso sexual vem de pessoas maioria que estão das próximas. Vezes. E aí o paciente fala, olha, eu sofri abuso sexual infantil, na época eu não sabia o que estava acontecendo, né? Ali eu não tinha noção, mas depois, quando eu fiquei adulta, quando eu fui crescendo, eu entendi que eu sofri abuso sexual infantil. Isso é muito comum. Então, as outras questões é a mesma coisa. Então, se a criança cresce vendo o pai e a mãe brigar, né, os exemplos que ele vê, ou o pai chega e bate na criança, ou a mãe que não dá uma assistência que deveria dar, um acolhimento que deveria dar, a criança vê, ela não tem crítica sobre aquilo. Mas essa criança vai ser um adulto. E quando ele crescer, ele vai lembrar e ele vai ter uma crítica e vai entender tudo. Então, realmente, a infância é um caminho que a gente vai andar para a vida inteira, né? Isso. E nem quando fica adulta, pode até não lembrar, mas ela vai ficar com aquele sentimento o resto da vida. E isso que acaba com a mentalidade da pessoa também, não é? A pessoa, às vezes, ela pode... Um exemplo da desvalidação, né? Uma criança que cresce ouvindo, você é um imbecil, você é um idiota, você é um inútil, né? Então, assim, ela pode não lembrar daquela questão pontual, mas ela cresceu acreditando naquilo, né? Eu sou um inútil, eu não sou produtivo, eu não faço coisas boas, eu não sou importante. E ela cresce com aquela sensação de menos-valia, né? Porque ela foi moldada dessa forma. Até, com certeza, você já viu aqueles vídeos que fala que põe um arroz, uma planta, qualquer coisa, e xinga, acaba com a planta, e na outra você dá seu amor, carinho, conversa. E realmente é isso. Porque é o fruto, é lá dentro... É a mesma coisa da criança, é o cérebro, vai ficar na vida da pessoa. Igual até minha mãe estava falando, Gi, eu mudei aqui, ela mora na roça, ela falou, Gi, eu mudei pra cá, e aqui tem um pé de maracujá que não dá maracujá de jeito nenhum. E eu comecei a aguar ele, conversar, mas eu quero ver seus frutos, eu quero. Ou eu fui, tem umas 3 semanas que eu fui lá, na roça, tem tanto maracujá nesse pé, e ela foi me contar essa história, eu falei, gente, tá vendo? Que não é só
o cérebro é a vida, né? Porque a planta é uma vida, a gente é uma vida, tudo é uma vida. Então precisa de amor, merece atenção, carinho. Isso é muito importante desde infância, Sim. né? E a gente erra mesmo quando a gente também tenta acertar, né? Sim. Então imagina aquelas coisas óbvias, né? As óbvias que vai dar errado, né? A chance é muito grande. O maracujá de sua mãe me fez lembrar de uma plantinha que eu tive. Eu comprei aquela planta que come bichinho, planta carnívora. Comprei Sim. uma planta carnívora, né? E tava cuidando dela e tal. E por mim, eu estava cuidando, né? Tem até Tava uns memes tudo assim, lindo. você quer morrer lá em casa, né? A pessoa fala pra plantinha, né? Quer morrer lá em casa? Essa plantinha foi desse jeito, tadinha. Levei ela pra minha casa, cuidei dela, achei lindo, maravilhoso. Chamei meus filhos pra ver, que ela fechava, assim, né? As folhinhas dela, quando colocava alguma coisa. Meu filho achou super interessante. Aí eu tive a ideia de alimentá-la. Falei, eu vou pegar um mosquito e vou colocar lá. Primeira vez até pareceu dar certo. A segunda, ela queimou a folha. Eu acho que eu fiquei muito empolgada com ela e coloquei muita água. A planta morreu. Olha aí. Foi literalmente água demais mata a planta, né? Muito cuidado também, já não faz tão bem, né? Não pode ser. É igual eu falo muito também, sobre minha filha. Eu cuidei tanto, até em questão, não vai ser para frente essa conversa em questão da gente cuidar tanto. Que acaba estragando, né? Não que minha filha é maravilhosa, graças a Deus eu amo ela, faço tudo por ela e ela também por mim, mas até o cuidado exagerado estraga, né? Muitas das vezes assim, onde tem o excesso tem falta também, Isso. Né? Tem o excesso, tem falta. Então, às vezes, os pais dão muitos brinquedos, né? Dá tudo que o filho quer, tudo que, né, é sim para tudo, Sim. né? E quando aquele filho cresce, ele não vai receber tudo. Não. Ele não vai ter os pais para sempre, para suprir tudo que ele precisa, né? O pai quer tudo que os filhos tenham do melhor, mas chega um momento que vai depender dos filhos, né? E aí, nesse momento, ele vai ter que agir, mover, e ele não está acostumado a isso, ele não está acostumado a produzir, buscar, né, aquilo para ele, e a questão do ouvir não também, né, vai chegar um momento que alguém vai falar um não para ele, né, e qual é a força que esse adulto vai ter para ouvir um não, por passar por alguma necessidade, alguma escassez, frustração. Então, assim, quando você dá muito também, você acaba prejudicando também. Até mais para frente eu ia falar sobre, mas a gente vai chegar, já vamos falar agora sobre isso. Sobre isso, não falar não, está muito em cima, fazendo todo carinho, atenção, muito cuidado, isso acaba com o emocional da pessoa, da criança, de qualquer pessoa. Eu falo porque quando eu fui enxergar que eu era muito, muito exagerada no cuidado, ainda bem que chegou uma época que eu enxerguei. Falei, gente, eu não vou estar aqui para sempre. Isso eu falo com a minha filha, né? Eu não vou estar aqui para sempre. E quando eu for embora, o que vai acontecer? Minha filha não vai conseguir fazer nada, porque tudo eu faço por ela. Sim. Tem alguns transtornos de personalidade que eles acontecem dessa forma, né? Então, são os extremos, né? Ou o pai e mãe, né, que negligencia, né? Que essa criança sofreu, sei lá, escassez de alimento, ou foi negligenciada nos cuidados, né, de saúde, de carinho. Isso pode desenvolver transtorno de personalidade, borderline, narcisismo, e o contrário também. Então, assim, uma criança que teve tudo dos pais, que teve toda a atenção dos pais, isso também pode causar o transtorno de borderline e narcisismo. Um filho que teve tudo, isso também pode afetar a personalidade dessa criança. Então, a maioria que tem esses transtornos são isso mesmo. Ou foi uma negligência, né? Ou foi negligenciado, né? Descuidados, não recebeu os cuidados adequados, ou excessivo, né? Nossa. Sim para tudo, ok para tudo, supriu com tudo, né? Tudo que o dinheiro pudesse comprar teve. E aí acontece isso, né? Quando a pessoa cresce, que ela chega na vida adulta, o padrão da sociedade não é o mesmo dos pais, né? E como essa pessoa vai reagir? Aí ela pode desenvolver, sim, esse transtorno de personalidade. Nossa, e é tão importante saber isso, olha para você ver, porque a gente acha que só a pessoa já nasce com aquele transtorno. A maioria das pessoas acham que esses transtornos já nasce com isso, e não é. Não, alguns sim. Alguns pode ser de questões genéticas, só que não se faz diagnóstico na infância, né? Precisa ter uma certa idade para poder fazer o diagnóstico. Alguns transtornos podem sim ser de causa genética, mas a maioria dos casos é ambiental. É a criação, é a história de vida daquela pessoa, como as coisas aconteceram para aquela pessoa, e aí sim ela pode desenvolver o transtorno. E como diferenciar uma fase difícil na vida com uma depressão que tem fases também, né, mas que tem que procurar ajuda? A diferença de uma fase.
ruim que a gente tem para uma depressão. Quando isso começa a afetar a sua vida, né? Quando isso começa a afetar a sua vida, já é o momento de procurar. Então, mas esse afetar é o quê? Parar de sair, como que é? Exatamente. Um exemplo, o trabalho, né? Afeta o trabalho, a pessoa já não consegue produzir da mesma forma, né? Se ela trabalha com metas, ela já não consegue mais bater as metas, ela não consegue mais se comunicar no trabalho, ela tem um relacionamento afetivo, amoroso, ela começa a não conseguir mais se relacionar com aquela pessoa, porque ela não consegue dar o carinho que ela dava antes, as conversas que ela tinha antes, né? Mãe, né, pai, por exemplo, não consegue mais suprir o cuidado com o filho. Então, tipo, você tem que levar uma rotina, né? Levar meu filho na natação, na escola, fazer lição e tal, eu tenho essas obrigações, mas eu não estou conseguindo fazer. Né? Então, quando você não consegue mais executar aquilo que você executava antes, isso já está afetando a sua vida. Já afeta. Mas já começou muito antes. Né, muito antes. Antes de você não conseguir mais fazer as atividades de casa, do trabalho, levar suas relações afetivas, um pouco antes você já percebeu isso, você já sentiu, você já se viu sobrecarregada, né? Você estava falando que depressão nem sempre é tristeza. Sim. Né? Tem alguns sintomas de depressão que não são de tristeza. Tanto que tem paciente que tem uma apatia que ele fala, eu não sinto tristeza. Né? Mas também essa pessoa não sente alegria. Né? Ela fica apática, ela não sente, né? Ela não sente nada. Então, assim, insônia, né, uma sobrecarga, a pessoa se sente muito cansada, não consegue seguir a vida como ela seguia antes. Então, nem sempre vai ser uma tristeza muito marcada, muito evidente. Tanto que a gente vê aí casos de pessoas, por exemplo, cometeu suicídio e todo mundo fala, nossa, mas semana passada ela estava aqui com a gente, estava sorrindo, estava brincando, estava super bem, estava super feliz, levando os projetos dela e tal. Mas lá dentro essa pessoa tinha uma questão emocional que estava machucando ela tinha um sofrimento emocional, né? Então, assim, quando aquilo vem para afetar a sua vida, você já observou há muito tempo, né? Assim, às vezes a pessoa já está sofrendo há uns 4, 5 anos e resistindo e seguindo, mas se ela tivesse ido ali no começo, já não teria evoluído, entendeu? A gente percebe bem antes disso começar a afetar a sua vida. E eu falo até muito isso, que quando ela chega a desistir da vida, as pessoas falam que a pessoa é fraca. Eu acho que ela é forte, porque ela aguentou muita coisa para chegar a fazer isso. Não que é certo fazer, óbvio que não. Mas eu acho que a pessoa foi muito forte de não procurar ajuda e tá sentindo aquilo por muito tempo. A pessoa, ela chega nesse ponto, assim, ela tem uma dor tamanha, é uma dor tão grande que esse fato para ela é um alívio. Sim. Né? Por exemplo, os pacientes que eu atendo, pacientes que praticam automutilação, né? Cortes, Nossa. Por exemplo, eles relatam que durante o momento que eles estão praticando automutilação, eles têm um alívio da dor emocional. Então, quando dói o braço ali, que ele está cortando, aqui no peito para de doer. Então, Entendi. Isso é uma forma dele desviar essa dor para o braço, né? Óbvio, não é adequado, óbvio que é um sintoma, né? E tem tratamento também. Sim. Mas a mesma questão, a pessoa não querer mais viver porque ela não aguenta mais. Né? Ela não aguenta mais e ela não precisa chegar nesse ponto, né? Infelizmente, assim, seria interessante se as pessoas buscassem antes ajuda, né? Ela chega nesse ponto porque ela, talvez até por questões, né, que o meio dela desvalida, né? A maioria também né? Todo mundo desvalida, todo mundo vai falar que eu sou fraco, todo mundo vai falar que eu sou um frouxo, e aí ela foi tão desvalidada que ela fala, não vou. Uma que ela pode acreditar também, né? Porque uma coisa é ela ouvir e falar, não é isso, e eu sei o que eu tô sentindo, e outra coisa é ela acreditar que realmente é frescura aquilo, né? E não buscar tratamento e chegar num ponto que ela não consegue mais sair daquilo, né? Mas porque também ela vai procurar ajuda nos mais próximos, e os mais próximos já faz isso. Imagina, ela vai fazer, eu não tenho ninguém. Então, o que eu vou fazer da minha vida? O mais fácil seria isso. Claro que não é, mas para a pessoa que está sofrendo, ela quer tirar o sofrimento dela de todas as formas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente vai procurar ajuda. Sim. Quem que a gente vai buscar para pedir ajuda, né? Assim, claro que a gente vai buscar as pessoas que a gente ama, que a gente confia, que a gente acredita que tem mais experiências que a gente, e nem sempre é uma regra, tá? Às vezes a gente acha que uma pessoa é inteligente, é sábio, vai te instruir, mas não, né? É verdade. Às vezes essa pessoa pode te dar um conselho que não seja muito validado, né? Não seja verdadeiro ou não vai te trazer benefício. Pode até te prejudicar. Até falo que conselho é bom, mas não depende para a pessoa, depende da situação, porque você está passando por isso, mas eu nunca passei. Eu vou te dar um conselho que eu nem sei, né? Exatamente. Então tem que procurar a pessoa certa. Eu falo muito também em questão, eu sinto um gatilho, alguma coisa que está acontecendo,
Nossa, eu tenho que fazer uma terapia hoje porque eu não estou bem. E isso é o mais certo. Eu vou falar para alguém que eu não estou bem? Não. Eu vou lá falar com a terapeuta que ela vai me ajudar a resolver meu problema, não é? Eu vou contar uma história pessoal. Pode. Teve uma época da minha vida, eu sempre, assim, eu tenho uma energia muito boa de amor, sabe? Assim, eu me entrego, eu sou canceriana. Então eu sei como que é. Sou muito apaixonada, né? E aí eu sempre muito conectada, os meus relacionamentos sempre foram muito intensos, né? E eu tinha um relacionamento com uma pessoa que essa pessoa mentia muito pra mim, Nossa, me traía, e eu horrível. sofria muito, isso era muito angustiante, né? E eu comentei com você que eu tinha perdido uma irmã, né? Que eu tinha 12 anos de idade, que eu tinha perdido uma irmã. Então, a perda era algo que doía muito em mim, e esse relacionamento, essa pessoa me traía, mentia, me angustiava muito, aquilo, e eu tava num sofrimento intenso. E aí, na época, eu era evangélica e eu fui na igreja, né? E procurei ajuda, né? Com essa pessoa, né? Para me ajudar, tal, e pedir orientação. E a orientação que essa pessoa me deu é de que eu permanecesse no relacionamento. Olha aí. De que eu fizesse, né, orações e tal, que aquela pessoa era quem Deus tinha para mim, né, na minha vida, e que era para eu seguir, né? E aí eu acreditei naquilo, né, naquele momento. Por mais que eu fiquei assim, putz, mas Deus quer isso pra mim, né? Deus quer que eu sofra, né? Com todo respeito às religiões, às crenças, né, gente? E, inclusive, a religião, ela é um fator de proteção, né, para a saúde mental. A religião, assim, há estudos que comprovam, né, cientificamente comprovado, que a religião, a fé, ajuda nos tratamentos, não só de saúde mental, mas qualquer tratamento que a pessoa fizer. Porque quando ela acredita, quando ela tem fé, seja em Deus, seja em qualquer outra entidade, né, seja qual for a espiritualidade dessa pessoa, quando ela tem fé, ela segue melhor um tratamento. Isso. Né? E quando ela é descrente, ela não segue porque ela já não acredita mais que vai ser possível. Então, quando ela acredita que isso é possível, ela tem esse fator de proteção. E aí eu busquei nesse dia essa ajuda, recebi essa orientação e fiquei questionando, né, se aquilo realmente era o que Deus tinha para mim e tal. E o tempo foi passando, passou, eu não estava mais com aquela pessoa, passaram-se décadas, né? E aí um dia eu estava em casa, eu estava casada nessa época, né? Eu estava já com meus 2 filhos, e aí eu recebi uma notícia de que essa pessoa que havia me orientado, né, dessa forma, tinha praticado autoextermínio. Olha aí. E a causa era uma traição do marido. Pois é, ela estava tentando te ajudar de uma forma que ela achava que era certo. Exatamente. Então, assim, eu era uma adolescente, eu era uma jovem, né? E ela me orientou a permanecer num relacionamento abusivo, num relacionamento que estava me fazendo mal, né? Que aquilo estava me doendo muito e ela falou que eu devia rezar, né? Orar e tal, enfim. E quando aconteceu com ela, não foi da mesma forma, né? Ela, infelizmente, tirou a própria vida, porque isso dói muito, se machuca muito, magoa muito, ela chegou a esse ponto. E, coincidentemente, nessa época que ela fez isso, essa pessoa, né, que eu namorava no passado, foi presa. Olha. Aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei, meu Deus, né? Eu tava ali sofrendo por uma pessoa que, né, que ali acabou depois sendo presa, né? Um histórico de vida que não era compatível com aquilo que eu queria levar para minha vida, né? Não era algo que eu admirava. E a pessoa que me orientou, quando ela passou pela mesma dor, ela não suportou. Ela não suportou. Exatamente. Olha, por isso que não é certo a gente procurar a pessoa que não sabe a dor que você está sentindo, né? Exatamente. Tem que procurar o profissional certo, eu falo muito isso, que é realmente isso. É ela que vai poder te ajudar. Vai te ajudar 100%? Não, porque depende dela e de você. Sim. Né? Não é só da pessoa, só do profissional. É igual você falar, o principal, né? Eu vou no nutricionista, não emagrece. Claro, se você não vai lá, você vai lá só para conversar, ela vai te orientar. Se você não fizer, aí desculpe, não vai acontecer. Em relação à saúde mental, a pessoa pode ir no melhor psiquiatra, né? Pode ir no melhor psicoterapeuta, comprar as melhores medicações, né? Porque existem medicamentos que são caríssimos, né? Esses mais modernos são muito caros, né? Tem antidepressivos que custam 600, 800, 900 reais. Mas depende da pessoa querer tratar, tomar a medicação nos horários corretos, né? Fazer psicoterapia, aceitar o tratamento, porque isso é o principal. Não adianta eu prescrever uma medicação para o paciente, oferecer um tratamento para o paciente e o paciente não vai seguir. Isso. Não vai resolver. Isso é verdade, muita verdade, porque a maioria das pessoas parece que elas vai só por ir, né? Mas elas querem o resultado, mas não corre atrás desse resultado, acha que só indo nos lugares vai acontecer o milagre e vai acontecer a melhora. Às vezes também vai muito por pressão familiar. Né? Alguém pressionou aí. Sim, é verdade. Doutora, traumas podem mudar a pessoa com frieza, com ausência de empatia? Podem. Pode? Pode sim. Mais uma vez na infância. Sempre a infância. Mais uma vez na infância, né? Quando a criança ela apresenta algumas dores, né? Alguns anseios, por exemplo, a criança que está chorando, né? A maioria das vezes que ela escuta é o quê? Cala a boca. Cala a boca. Para de chorar.
né? Então ela tem o choro dela desvalidado. Sim. Então aquela criança para de chorar, ela para de expressar a dor dela, ela se silencia. Ela né? engole o choro. Ela engole o choro, mas continua doendo, Sim. né? Continua doendo. Então quando a criança vê que ela vai ter essa dor negligenciada, ela vê que um modo de defesa que ela tem é sentir menos dor, né? Então é dessensibilizar, né? Então ela tem menos empatia, ela já não vai ter mais tanta empatia, ela muda o comportamento e sim, os traumas podem mudar a personalidade da pessoa para ser uma personalidade mais sarcástica, né? Mais negativo, mais sádico. Até nos comportamentos mais extremistas da vida. Sim, com certeza. É o mais, né? Sim, com certeza. Porque no dia a dia é mais fácil, né, da pessoa, por exemplo, os psicopatas, a gente não tem esse termo no DSM, né, que é onde a gente tem as relações das doenças mentais, mas o sociopatia, por exemplo, narcisistas, né, essas pessoas que têm questões de maldade, de egoísmo, né, essa pessoa autocentrada, que só pensa em si, muitas das vezes elas acabam sendo líderes, né, de grandes empresas, são pessoas muito bem-sucedidas, porque elas têm uma frieza enorme, muito né? grande, muito grande. Então, assim, por exemplo, se você vai demitir uma pessoa e aquela pessoa tem filhos, você fica preocupada, putz, mas ele tem filho, como é que eu vou demitir essa pessoa que tem uma família, né? Sim. Você fala, putz, mas essa pessoa não está me entregando o resultado que ela precisa me entregar e eu preciso que a minha empresa também desenvolva, né? Então, assim, você quando a pessoa tem empatia, ela tem dificuldade de tomar algumas decisões, né? E quando a pessoa é mais fria, ela toma essa decisão friamente. Seja, se eu quero ocupar um cargo de liderança, ele passa por cima de qualquer pessoa, por cima de qualquer questão. Então, assim, essas pessoas que são mais frias, mais calculistas, né? Menos empáticas, elas costumam levar uma vida, né, bem-sucedida, né? Muitas delas, bem-sucedidas. Mas, ao mesmo tempo, quando é uma questão de extremo sofrimento, né? Porque essas pessoas, imagina, ela foi silenciada na infância, ela foi silenciada a vida inteira, né? As dores dela sempre foram silenciadas, porque ela pode até não ver a dor dos outros, mas ela vê a dor dela. Sim. Né? A dor dela tá ali. Eu não tenho empatia para ver a dor do outro, mas a minha eu tenho. E aí essa pessoa tem uma dor imensa que ela carrega há décadas, né? Desde que ela nasceu ali na vida, na infância, na adolescência, sempre silenciando. E aí ela ficou adulta e ela passa por um extremo, né? Algo que vai dar um gatilho, né? De desesperador mesmo nessa pessoa. Toda aquela dor, tudo que ela tem, né? Toda a frieza, toda a maldade dela vai agir nos comportamentos dela, para ela conseguir tudo aquilo que ela quiser. Então é onde as pessoas são capazes de matar, né, de manipular, de persuadir, de criar situações, né, de armar para as pessoas, né, Sim. E sim, até de assassinar, inclusive mais de uma vez. É porque o gatilho pode vir da infância, mas quando ele vem, ele já vem com a dor da vida inteira, Sim, né? Então ela vem muito forte, esse gatilho vem muito forte, a dor é muito grande e a pessoa nem vê o que ela faz, praticamente, não todas, né? Mas nem vê o que faz. Quando vê, já fez. É interessante isso que você falou, da pessoa nem ver o que ela faz, né? Que assim, na justiça, né, do Brasil, o sistema jurídico do Brasil, algumas situações a pessoa não vai pagar como as outras, né? Tipo, a pessoa faz um assassinato, comete um crime. Se ela tem alguma doença mental, essa pessoa vai receber uma medida protetiva, ela vai receber um tratamento de saúde mental, né? Então, por isso que muitas vezes, em muitos casos, quem comete crimes, né, essas coisas que chocam mais a sociedade, a pessoa alega o quê? Eu sou doente. A maioria, eu tô doente, né? Porque já vem com o advogado. Não, isso, mas já tem uma folha. o laudo aqui. Pelo amor de Deus. Exatamente, para se proteger nessa questão, né, jurídica do nosso país, né? Sim. Da questão penal do nosso país. Então, assim, existe essa realidade da pessoa que vai tentar passar-se por isso, né? Porque pessoas que não têm transtorno nenhum também cometem crimes, né? Isso. E aí tem essa questão da pessoa ser uma criminosa, né? Porque ela é doente, porque ela tem uma patologia e essa pessoa precisa de tratamento. E ela cometeu um crime, mas não é patológico, né? Então, assim, existem as duas nuances. A pessoa pode ser um psicopata, um sociopata, né, e cometer o crime, e ela vai ser protegida pela lei em alguns casos, né, ela vai conseguir essa proteção e um tratamento. Em outros casos, a pessoa recebe a pena normal mesmo, como qualquer pessoa. As duas coisas acontecem porque fica muito vulnerável, né, fica muito subjetivo a interpretação do juiz. De que forma que o juiz vai interpretar isso, né? Por mais que ele coloque ali um perito, né, um médico, né, ali da psiquiatria forense para poder avaliar. Então tem essa avaliação. Tem essa avaliação. Pelo menos
menos isso, né? Sim, Porque... sim, tem essa avaliação. A pessoa vai ser avaliada por psicólogo, psiquiatra, eles vão entrevistar a família também, né? Eles fazem Sim. todo um estudo psicossocial ali, com essa família, com esse entorno da situação, o que aconteceu, como foi a infância, por exemplo, né? Um exemplo, assim, eu sei que tem lugares que é comum criança matar animal. Né? É comum. Ainda mais a maioria que mora em roça. Aí passarinho, né? Mas uma característica, né, de sociopatia, né, dessas pessoas mais frias é isso, na infância é matar animal, né? Então, assim, tem criança que mata gato, que mata cachorro, né? Maltrata animal, maltrata cachorro. Isso é um traço, né, que a gente vê já na infância. Exatamente, na infância a gente já vê essa frieza, né? Então, assim, aquela criança que fazia isso na infância, ela segue com uma maldade na adolescência, até pratica alguns crimes, né, na adolescência, infelizmente. Na vida adulta, facilmente essa pessoa é capaz de qualquer coisa, de matar, de fazer qualquer coisa para conseguir o que ela quer. E aí vem o poder que a gente estava falando da família em questão de falar não. Quando acontece isso e o filho não tem nenhum problema psicológico, os pais estão lá adulando, não, meu filho tem. E ele não tem esse problema psicológico, ele vai ajudar a não ser preso. E o que acontece? Já continua. Ele faz uma vez, não vai preso porque o pai ajudou, que mentiu. São recorrentes, né? Acontece muito isso. São recorrentes. É muito comum os jovens, né, assim, o sociopata, aquele que não se enquadra, né, nas questões da sociedade, de comportamento, de respeito, né, é muito comum eles terem sucessivos crimes, sucessivos de respeito, né, algo que não fica, inclusive não fica só na infância, né, ele leva para a vida adulta, ele é uma pessoa que o tempo todo está desrespeitando leis de trânsito, comportamental, de ambientes, está sempre desrespeitando as pessoas, sempre confrontando, sempre procurando uma confusão. Sim, e é verdade. Não é isolado. Sempre tem um amiguinho que tem alguma coisa. Da infância eu lembro, essa pessoa gosta de bater, ou essa pessoa gosta de fazer bullying, essa pessoa gosta disso. E a outra que é mais medrosa, caladinha, muito quietinha. Então, mas tem um problema mental nisso tudo, né? Em questão da que fica muito calada, né? Sim. E da que faz. Sim. Exatamente. Se impor, né? Se impor também, né? Se posicionar, se empoderar dessa sua presença no mundo, né? De colocar limites, né? De agir de acordo com aquilo. Porque não é só o desejo do outro, né? É o seu desejo também. Eu também sou, eu também existo, eu também estou aqui nessa escola, né? Eu também estou nessa fila do lanche, eu também estou aqui nessa sala de aula, né? Então, assim, se o outro vem e invade o meu espaço e eu tenho uma personalidade que eu não coloco limite no outro, isso também pode ser um problema. Né, porque eu vou sofrer sempre, né? Eu sempre estou dando espaço e me reduzindo, né? Me submetendo. Isso também causa sofrimento. E quando falamos de transtorno de personalidade, o cérebro funciona diferente para as pessoas? Não é que ele funciona. Tem alguns estudos que falam que fizeram ressonância magnética em alguns pacientes e tal, e os pacientes com amígdala menor, né? A amígdala é uma parte do nosso cérebro onde controla as nossas emoções. E aí pacientes com amígdala menor são pessoas que têm menos empatia, são pessoas mais frias, né? E as pessoas com uma amígdala maior são pessoas mais emotivas, que têm mais empatia. Mas isso não é uma regra, né? Então não é, a gente fala que não é patognomônico, né? Na medicina. Então não é algo que eu vou fazer uma ressonância e eu vou ter certeza que essa pessoa é um psicopata, é um sociopata. Não funciona dessa forma. Então, é mais subjetivo, é mais comportamental, é mais da história de vida dessa pessoa, de como essa pessoa se resolveu na adolescência, na vida adulta, as relações do dia a dia, com quem ela convive, né, da forma que ela trata as pessoas. Infelizmente, tem pessoa que todos os dias briga em casa, né? Todos os dias briga no trabalho, né? A questão da violência doméstica. Tem pessoas que todos os dias chegam em casa e quer agredir a esposa, quer agredir os filhos, né? Ou quer agredir os filhos para atingir a esposa também. Enfim, tem pessoas que o mecanismo dela é esse, né? Então, quando a pessoa comete algo, um crime, por exemplo, você vai ver a história de vida dessa pessoa, quem convive com ela vai relatar, vai falar, olha, ela sempre foi uma pessoa agressiva, né? Já batia na mulher, já batia nos filhos, né? Ou era uma pessoa que mentia, manipulava, era uma pessoa que era capaz de fazer qualquer coisa para ela conseguir que queria, e aí ela chega, né, no extremo. Mas é dessa forma. E a maioria também na infância, como sempre, a infância vê os pais, as mães, a família fazendo e começa a fazer também, porque acha que é certo. Se tá fazendo, é certo, né? Nós somos fruto do meio, né? Nós somos fruto do meio onde a gente vive e a gente aprende tudo ali. Doutora, qual é a linha entre a saúde mental e o mau caráter? A diferença deles? É tênue. É tênue. É bem tênue. Porque a questão do mau caráter,
Na verdade, até a pessoa que não tem caráter a gente já vê como patológico, né? A gente fala, essa pessoa não é certa, né? Essa pessoa não é normal, Não né? é normal. Ali tem algum transtorno. Mas a falta do caráter, ela vai estar ligada a um transtorno de personalidade, sabe? Infelizmente, não é normal, não é natural a pessoa mentir, tramar, manipular, né? Trair. Isso não é o comum. Infelizmente acontece muito, né? Mas quando a pessoa faz isso, não é só um traço de caráter, tem a questão de um transtorno de personalidade, sim. E também, igual as pessoas falam, mas foi sem pensar. Não, mas tudo que a pessoa faz, ela pensa muito bem antes de fazer, né? Sim, muito bem planejado, né? Mesmo quando é no ímpeto, né? No ímpeto daquilo ali, em algum momento isso já passou pela cabeça daquela pessoa. Doutora, por que algumas pessoas conseguem manipular mais e a gente não, como que eu posso dizer, não percebe, e quando percebe já é tarde demais? Na verdade, não é que ela consegue manipular mais, né? A gente costuma dizer que os transtornos conversam, né? Os transtornos se encaixam, né? Então, assim, uma pessoa manipuladora, né? Aquele ditado popular, sabe o mato que tá lenhando. Sim. Né? Sabe o mato que tá lenhando. Então, assim, ele não vai tentar manipular uma pessoa que ele sabe que é uma pessoa safa, sabe? Que vai sacar o que está acontecendo. Ele não vai. Então, ele sempre vai tentar manipular pessoas que são mais ingênuas, né? Pessoas que são mais empáticas, Sim. que vão ceder mais. Então, o manipulador, ele vai estar sempre buscando essas pessoas que são mais frágeis emocionalmente. E engraçado que quando eles pegam essas que não são frágeis, ou quando pega essas que são frágeis e elas descobrem, ele sempre é o certinho, né? E também some, né? Porque não, ela viu, ela conseguiu enxergar quem eu sou realmente. Quem eu sou, né? Sim, é muito comum aquele do ex-louca, né? Ela é louca, ela é a ex-louca, né? E como identificar esses sinais? De manipulação? De manipulação, isso vai muito da maturidade da pessoa, infelizmente, né? Vai muito da maturidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu percebo claramente, assim, até a forma da pessoa gesticular, mexer, o discurso que ela faz, como ela traz o assunto, como ela introduz o assunto, eu já saco que ela tá tentando manipular. E às vezes eu até calculo se eu vou deixar a situação acontecer ou não. Você quer ver de onde vai chegar aquilo? Deixa eu ver onde vai dar isso, né? Vou fingir que não tô sabendo. Pra eu entender o que é isso aqui, né? Vou fingir que não tô sabendo de nada. Exato. E já tem pessoas que são incapazes de perceber. Incapazes. Tanto que, assim, às vezes quando você vai conversar com uma pessoa, você fala, você não tá percebendo? Né? Você tenta alertar aquela pessoa, você fala, você não tá percebendo? Você não consegue ver? Você não consegue enxergar isso? E tem muito isso, né? Sim, aí a pessoa realmente, ela não consegue acreditar que alguém seja capaz de fazer aquilo. Infelizmente. Me desculpa, eu sou essa bobinha aí. Meu Deus do céu, as pessoas fazem antes. Eu também. A Deus, eu também já fui. Pisoteava e a Gisele tava lá. Mas agora não tem isso mais. Eu já tive relacionamentos, assim, relacionamentos afetivos, que o meu namorado me traía, eu descobria e eu não tinha coragem de falar pra ele, porque eu tinha medo dele terminar comigo. Olha. Sim. Olha, tá vendo que muita da gente também? Isso. E hoje jamais. Nunca. Hoje eu nem falaria com ele. Eu nem falaria com ele pra explicar o porquê que acabou. Né? No máximo eu sinalizaria pra ele que acabou, por isso acabou. Assim, uma frase muito curta. Eu não estenderia o diálogo, eu não queria ouvir, eu não queria justificativas dele, nem nada. Não ia ter nenhuma conversa. Eu só ia falar, olha, acabou, por isso, acabou. Você foi desleal comigo. E a gente encerra por aqui, acabou. E é interessante que a pessoa sabe quando acabou mesmo. Sim, né? Ela sabe. Então, tipo assim, um cara que é manipulador e tal e tudo, e ele vê uma pessoa que tem uma brecha, ele vai insistir. Vai. Comigo ele não vai insistir. Mas sabe o que é isso aí? Ele não vai insistir. Você sabe o que é isso aí? A saúde mental está em dias. Porque quando a gente não tem, que acontecem essas coisas. Com certeza. A gente aceita tudo. Sim, exatamente. Olha, eu me separei, vai fazer 5 anos, né? E tem 5 anos que eu tô solteira. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas você não vai namorar, você não vai, né, se envolver com outra pessoa, você não tá aberta a novos relacionamentos? Tô. Gente, eu tô solteira, tá? Aí, ó. Tô solteira. Sim, estou. Mas o que surgiu pra mim, o que apareceu pra mim, eram situações, pessoas que não eram boas pra mim, né? Que não era o que eu buscava, não ia me fazer feliz, consequentemente eu não ia fazer essa pessoa feliz também, né? Então não é o que eu tô buscando. Então se não é o que eu tô buscando, eu não vou preencher esse local com qualquer pessoa, só pra dizer que eu tô com alguém, só pra dizer que eu tô com um relacionamento. Isso é o certo. Só pra dar essa satisfação pra sociedade de que não, eu arrumei alguém, eu tenho alguém. Não, então por enquanto eu tô aí, vai fazer 5 anos solteira. Aí, não, mas isso aí não é solidão, é solitude. Total, né? com certeza. Que é o melhor, a gente se sente bem sozinha.
E não certeza. precisa de ter ninguém maltratando a gente e achar que isso ali é um carinho. Com certeza. Eu lembro, assim, quando eu morava no interior, eu tinha muita dificuldade de estar sozinha, né? Eu era Eu mais também. jovem, nossa, eu não conseguia ir numa sorveteria sozinha. Se eu fosse no supermercado, eu tinha que falar, amiga, vamos comigo, porque eu não Eu conseguia ir também. no, né? E eu tinha essa vontade, né, de ter essa autonomia, de falar, eu consigo sair sozinha, eu quero sair sozinha, mas eu tinha essa dependência. E aí eu mudei para São Paulo, enfim, lá em São Paulo eu não tinha amizades, né? Ficava muito sozinha e tal, e eu desenvolvi essa habilidade. Hoje eu vou num teatro sozinha e me sinto muito bem. Sou capaz de fazer uma viagem, me sinto muito bem. Vou a um Que restaurante, bom. sento, peço, Que é a janto, melhor como coisa. sozinha e me sinto muito bem. Mas isso aí é o que eu De falo, verdade. é a saúde emocional em dia. Sim. E, além disso, é a solitude. É saber o que é solidão, separar solidão e solitude. Porque a Exatamente. solitude é você estar bem consigo mesma, aonde quer que você vai. Acredite, é possível, gente. Nossa, Juro. é muito, porque É depois... possível. Mas eu A cheguei gente, nesse... a gente não existe só através do outro, né? Nós somos Não. inteiros também. É muito possível ser feliz sozinho. Nascemos sozinhos, gente. Pelo Exato. amor de Deus, não é porque E você é vamos morrer gêmeos. sozinhos. Não é porque tem uns que nascem gêmeos que acham que tem que seguir só com aquela pessoa, não. Exato. E enquanto eu não melhorei minha saúde emocional, eu não mudei para esse pensamento. Porque eu não tinha solitude, eu não sabia o que era solitude. Eu sabia o que era solidão, aquilo lá me matava. Agora eu vou falar, eu amo a minha companhia. Se tiver uma Também. companhia, eu vou gostar também. Ótimo, né? Mas se eu não estiver na hora, não falo só em questão de relacionamento, amizade, qualquer coisa, eu não deixo de ir porque eu não tenho ninguém para ir. Estou feliz do mesmo jeito. Exatamente. Muito possível. Doutora, quando vemos casos extremos, como o Epstein, como o piloto, como o caso do cão orelha, né, e vários outros que acontecem, com poder e influência, o que revela a mente humana dessas pessoas? Você descreveu quase que o diagnóstico, né? Assim, os caracteres de diagnóstico, né? É o manipular, é usar o dinheiro para conseguir aquilo que quer, né? Né? E como eu falei, as pessoas que são frias, geralmente elas acabam desenvolvendo mais poder, são pessoas mais poderosas, né? No caso do Epstein, por exemplo, para chegar onde ele chegou, ele teve que ser extremamente frio em vários momentos, e isso para ele foi muito fácil, né? Ocupar espaços, demitir pessoas, ter mais dinheiro, essa ganância, essa ambição, usar o dinheiro para manipular as pessoas, fazer o que ele quer, tudo é o desejo dele ali a troco do dinheiro, sem ter nenhuma empatia com o sofrimento dessa pessoa, o que ia causar nessa pessoa, né? Então é literalmente isso, esse charme, essa manipulação, tudo isso é do próprio transtorno de personalidade, da própria questão patológica mesmo, do sociopata, do narcisista. Porque eu também tenho muito isso na minha cabeça, eu acho que é isso também. É essa questão de não falar não, de dar tudo que a pessoa quer, porque ela tá tão acostumada em ter tudo que ela sempre busca algo para ter aquela adrenalina, né? Eu falo muito que as pessoas que têm de tudo na vida, ela não tem aquela vontade de conseguir conquistar algo. Porque tem tudo ali. Uhum. Então não tem graça para ela. A gente tem que suar para correr Buscar, atrás, né? e a gente dá muito valor no que a gente corre atrás. Sim, e eles não, eles têm tudo, então eles não dão valor nem no que tem e nem na vida deles, né? Sim, exatamente. Nada tem muito valor, né? Tudo que você busca, que você luta, né? Você acaba valorizando mais a sua luta, né? A questão do propósito, né? Então, quando você tem que buscar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem que buscar o básico, que é o quê? O alimento. Sim. Né? É o aluguel da casa. É a maioria, né? das pessoas, Isso, né? com certeza, a maior parte da população, né? É pagar o aluguel, é pagar o boleto e tal. Você tem um propósito mínimo de vida que é esse. A pessoa que já tem muito, que já tem tudo e que já recebeu tudo e sempre recebeu tudo, ela fica mais difícil para ela ter um propósito, né? Qual é o propósito agora, né? Já que, né, minha família é milionária, eu já tenho tudo, fica mais difícil para ela, algumas, obviamente, né? Não quero dizer que pessoas milionárias são doentes, não é isso, mas algumas pessoas conseguem desenvolver, crescer, né? Um exemplo, por exemplo, a Virgínia, né? Ela tá sempre buscando, já tá bilionária e quer mais dinheiro, e quer buscar, e luta, e busca, e tem propósito, né? Agora, quando a pessoa não tem mais propósito, ela não busca mais nada, ela deprime, assim, a vida dela não tem mais sentido. Eu acho que realmente para eles não tem sentido mesmo, porque tudo é muito fácil, Sim. né? Tudo é muito fácil, tudo tá ali nas mãos, e não tem aquela vontade de eu vou correr atrás
Pra ter. Ah, eu quero viajar, vou ali em Londres, eu já compro a passagem, vou, eu quero isso, eu já compro. Que graça tem? Claro que todo mundo quer isso, né? Mas que graça tem tudo você ter nas mãos assim. Parece frase de coach, mas se você for pensar faz muito sentido. Você já percebeu que a gente é muito mais feliz durante o processo do que no momento da conquista? Sim. Né? Durante o processo daquilo que você está vivendo, se você tem um projeto que vai durar 6 anos, 5 anos, 3 anos que seja, um mês, quando você está ali executando aquele projeto, você tem um empenho, você tem uma alegria, você tem um prazer de estar fazendo aquilo. Quando você conquista, você está feliz naquele momento, mas não é algo duradouro. Você já vai buscando outro propósito. É porque vem tudo, vem a preocupação, vem, será que vai dar certo, será que não vai? Sim. Aí vem todo aquele ânimo, aquela tristeza, vem todas as fases e os sentimentos junto, né? Sim. Então tem algo a acrescentar na sua vida. E quando tá tudo nas mãos, o que vai acrescentar? Só você vai ter, né? Não vai ter lógica de ter vontade de fazer algo para conquistar. Sim. O que faz alguém se sentir acima das regras e dos limites sociais como se nada pode tocá-lo? A gente volta na mesma questão. Infância, criação, caráter moldado. Então, gente, você está vendo que nossa conversa toda é infância. Sim. Cuide de seus filhos, cuidem, mas com empatia, pensando, se eu fizer isso, cuidar muito, muito exageradamente, não vai fazer tão bem. Se eu não falar não vai fazer bem de jeito nenhum. Então, assim, presta mais atenção, a gente quer dar amor, quer dar carinho, quer dar todo o cuidado do mundo, ainda mais eu, no meu caso, que eu não tive pai, e minha filha também não teve, então eu pensei assim, eu não tive esse carinho, então eu dei carinho de pai, de mãe, afeto, tudo demais, só que estraga. Não que ela, não, graças a Deus, não fez nada de errado, mas assim, estraga em questão que você vê coisas, senão ela pode se esforçar mais para fazer. Sim, tem né? Quando eu falei que onde tem falta, tem o excesso, né? A gente tenta compensar, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive uma boneca. Olha aí. Nunca tive uma boneca. Uma coisa simples que qualquer pessoa tem agora. Sim, eu nunca tive uma boneca. E, na verdade, uma irmã minha me deu uma boneca e eu tenho ela até hoje lá, os pedaços dela, dessa boneca. Foi a única que eu tive. Eu lembro que ela me deu um Natal. Então, assim, eu sempre sonhei ter uma Barbie, né? Aqueles bebês, né? Aqueles brinquedos que as crianças querem. Eu nunca tive nenhum, nada. Natal, aniversário, eu não ganhava nada. Então, assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? E acaba que eu me seguro para isso, né? Porque eu fico tentando, né? Nossa, suprir. Isso, então meus filhos têm muitos brinquedos, tanto que hoje, assim, eu seguro ao máximo. Agora eu só compro brinquedos Dia das Crianças, aniversário e Natal. E tá certo. São essas 3 datas. Fora isso, não compro mais brinquedos. E tá vendo que muita mentalidade, não que ela queira ser mal, exato, mas a questão é isso aí, é suprir na falta que ela teve, não é a vontade que ela tem de fazer para os filhos, não que ela não queira fazer, isso, óbvio, mas é a falta que ela teve. E às vezes eu percebo que até os meus filhos, por exemplo, eles ganham um brinquedo, né, eles estão ali felizes com aquele brinquedo, horas depois, aquele brinquedo já não tem mais nem não tem significado nenhum. Isso aí, sabe o que é engraçado você falar isso? Que a gente se frustra. Sim. A gente que é mãe que deu. Eu esperava mais, né? Porque a gente não teve. É igual você falando. Se eu tivesse um brinquedo desse, eu daria muito mais valor, né? Quando eu era criança, minha mãe deu. Com muito sacrifício, mas deu o brinquedo pra gente. Só que eu tive uma situação melhor e dava de tudo pra minha filha também. Todos os tipos de brinquedo que aparecia, eu dava. E o que acontecia? Eu tinha ciúme dos brinquedos e ela não. Então eu comprava, não era pra ela, era pra mim. Só que na minha mente era pra ela. É engraçado as coisas. Claro, como que tá curando a sua criança interior, né? Eu sinto isso também, assim. Às vezes eu vou comprar um brinquedo para meus filhos e eu penso nisso. Eu falo, eu não tive, eu quero que os meus filhos tenham, né? Ao mesmo tempo, tem coisas que quando eu brinco com eles, quando eu tô fazendo um passeio, alguma coisa, eu falo, eu tô aqui pelos meus filhos ou por mim? Eu falo, eu acho que é a minha criança que queria estar aqui. Aí. E porque as pessoas mais perigosas são as mais carismáticas que existem? Elas aprenderam, né? Elas aprenderam, elas copiaram, elas espelharam o que funciona, né? Ser carismático funciona, né? Se eu chego aqui, trato todo mundo bem, sorrio e tal, converso, todo mundo vai gostar, né, dessa postura. E o caráter não está atrelado a isso, né? Uma pessoa sorridente, educada, sim, ela pode ser mau caráter, ela pode dar um golpe, aplicar um golpe. Na verdade, assim, das características, né, dessas pessoas, né, que têm esses transtornos, é isso, é a sedução.
né? A sedução. E a sedução é que ela aprende. Então, de que forma que ela vai seduzir? Sendo educada, sendo gentil. Essa é a forma de manipular. Ele não vai chegar mostrando, né, as garras. Não, vai chegar senão aqui todo mundo mostrando que corre, eu sou né? capaz. Exatamente, todo mundo vai ficar alerta. Então eu chego dizendo que eu não sou uma pessoa que oferece nenhum risco, nenhuma ameaça, justamente para conquistar a confiança das pessoas. Isso é a manipulação, é o narcisismo, Sim, né? Tudo exatamente. isso engloba nessa pergunta. Exatamente, eles sabem o que funciona. O que a sociedade tem que saber sobre saúde mental para parar de se enganar e aceitar qualquer coisa que sempre vem algo que não acrescenta na nossa vida, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Tratamento. Existe tratamento, né? Da mesma forma que a gente trata hipertensão, diabetes, né? Uma questão, por exemplo, o câncer do colo do útero, né? Sim. As mulheres fazem a prevenção. Da mesma forma que você cuida da sua saúde física, você deve cuidar da sua saúde mental. E da mesma forma que você busca ajuda médica, né? Que você vai a um hospital, que você faz exames, né? Para poder investigar essa questão, a mesma forma que você faz com o físico, você vai fazer com o mental, e é necessário. Existe uma ciência, existe medicamento, existe tratamento, existe uma metodologia para tudo isso. Então, é isso, é saber que existe e buscar, e não negligenciar. E procure ajuda, gente, não precisa ficar com vergonha. Você tá com vergonha ou você tá com receio de chamar, vai escondido. Ninguém precisa saber, né? Não, tem WhatsApp para isso, tem atendimento online que você também faz, Sim, atendimento online. faço. Então, é muito importante procurar ajuda antes que seja tarde demais, que acontece de chegar lá no finalzinho, aí você não tem como correr mais, né? Exatamente. E muitas vezes, assim, quando você tem vergonha, quando você está preocupado com uma pessoa, o que vão pensar de mim e tal, muito provavelmente, essa pessoa que não aceita a sua condição, não é a pessoa que vai estar de mão dada com você no momento que você mais precisar. E né? você acha que a pessoa que vai morrer por você? Não, não é isso. Não mesmo. Doutora, pensamentos suicidas é uma forma de alívio, como falamos mais cedo. O que leva a pessoa a chegar nesse extremo? Evolução da doença. A evolução da doença. Uma coisa é você estar triste, né? E você ter um planejamento, pensar. Às vezes é suave de uma forma de pensar assim, seria melhor se eu não estivesse aqui. Né? Seria melhor se eu morresse. Né? Às vezes a pessoa não pensa em se matar, mas ela tem o desejo de não estar viva. Né? Eu preferia não estar aqui, eu preferia não estar vivendo. Isso já é um início. É porque dói muito, né? Isso. As pessoas acham, uma dor. Não, é porque dói tanto Exatamente. que ela não consegue viver Exato. com aquela dor e mais. aí isso começa a evoluir, né? O outro estágio, a pessoa já começa a planejar, né? Ela já fala, eu vou fazer isso dessa forma. Não, essa forma eu vou sofrer muito. Vou fazer de outra forma. Daquela outra forma. Aí esse já é um estágio, né? A pessoa já está evoluindo para o pior, exatamente. E aí a pessoa não busca tratamento, não busca ajuda, não tem apoio, não tem uma rede de apoio, e aí ela evolui até esse ponto crítico, que é o fim, infelizmente. E tem as que tentam e não conseguem, mas Também. Depois voltam. E faz. Isso é muito arriscado, viu? É muito perigoso, porque assim, às vezes as pessoas veem da forma assim, tentou com um método que não é eficaz. Gente, que sórdido, né? Que sorte de alguém dizer isso, né? Que bom que não aconteceu, né? Não aconteceu. A pessoa tentou com um método que não foi eficaz, não queria. Se ela fez dessa forma, ela não queria, porque se ela quisesse, ela teria feito de outra forma. Se a pessoa não tem condições de raciocinar, nem que a vida dela é importante, você acha que a pessoa vai pensar num método eficaz? Não vai, gente. Não. É o fato da pessoa querer estar viva ou não, é isso que importa. Não é o método, não é se ela tentou, se não tentou. Pensou, já deve buscar ajuda. Se alguém identificou com alguma dessas perguntas que eu fiz aqui, comenta, compartilha com quem você conhece, que é muito importante para mim, que eu trago temas sempre essenciais na vida das pessoas. Não esquece de curtir, dá um like aí, porque para mim é muito importante. Gente, agora vamos no bate-bola, que eu amo essa parte. Remédio psiquiátrico vicia ou é como qualquer outro remédio? Existem alguns que sim, mas a maioria não. Aqueles medicamentos que têm tarja preta são os medicamentos que têm potencial de dependência. As outras medicações, não. Depois de um tempo, normaliza como um medicamento ou tem que tomar para a vida inteira?
Depende também, né? Depende do caso do paciente, do quadro, da evolução, de como que aquilo ali evoluiu, como ele respondeu à medicação. Algumas patologias a pessoa vai ter que tomar a medicação para sempre, né? Porque, por exemplo, esquizofrenia, ela vai ter que tomar para sempre. Transtorno afetivo bipolar, também a pessoa vai ter que tomar também para sempre, né? Para poder estabilizar o humor. Mais um exemplo, depressão, a pessoa pode tratar de 1 a 3 anos e ficar muito bem, não precisar mais da medicação. Ansiedade, da mesma forma. E qual o maior desafio na psiquiatria para você? Olha, quando o paciente me busca, né, assim, um atendimento, eu já sei que ele quer, né, o atendimento. Sim, Mas eu acho que o desafio é o paciente acreditar que vai dar certo vai dar certo. e passar daquele período inicial do tratamento. Porque muitos medicamentos, ali nos 15, 21 dias do início do tratamento, né, é mais difícil, porque tem mais efeito colateral nessa fase, né, que o sistema nervoso está se adaptando, né, aos neurotransmissores, é mais difícil, então ela tem mais sintomas. Boca seca, gastrointestinal, muita sede, dor de cabeça, náusea, apetite, né? A pessoa toma aquilo, ela pensa, putz, eu vou sentir isso pra sempre, Sim. né? E não é E dessa fica com forma. medo. Fica com medo e para. E, assim, a fase mais crítica que os pacientes param de tomar medicação é 15 dias. 15 a 21 dias. A pessoa para de tomar medicação no momento que é a fase mais difícil, mas que depois vai estabilizar e vai ficar bem, ela não vai ter mais esses efeitos colaterais, entendeu? E se o médico passa porque realmente precisa, ele vai passar à toa. Exato. E ele não vai passar uma medicação para o paciente ficar tendo sintomas ruins, desagradáveis, Sim. desconfortáveis. Dessa forma, a gente pensa em outra medicação. Mas o mais difícil é isso, é que o paciente entenda que tem efeitos colaterais, que vai durar de 15 a 21 dias, mas que depois esses efeitos colaterais vão passar e a pessoa vai ter o benefício da medicação. E o que é Deus para você? Eu sou ateia. Ah, é? E interessante que, assim, eu sou ateia, eu já frequentei religião evangélica, já fui espírita também, e já deve ter uns 15 anos mais ou menos que eu sou ateia. Meus filhos em São Paulo estudavam no colégio católico, eles aprenderam, né, as questões católicas, né, as orientações católicas do catolicismo, e eu nunca, quando os meus filhos chegaram em casa, eu nunca desvalidei o que eles aprenderam na escola católica, né, então eu fazia as lições com eles, nunca falei, filho, esse santo não existe, isso não existe, isso tudo, né, não, nunca desvalidei. E quando a gente veio para Uberlândia agora, meus filhos estudam no colégio batista, né, um colégio evangélico, e da mesma forma, eu escolhi esse colégio sabendo que era um colégio, né, evangélico, um colégio cristão. Lá os meus filhos recebem, né, orientações, né, da religião mesmo, cristã. Eu valido, né, não desvalido, não falo para os meus filhos que não existe, para não acreditar. Sim. Ateia sou eu. É você. Ateia sou eu, não os meus filhos, né? Então, se meus filhos acreditam em Deus, por exemplo, eu levo meus filhos na igreja todo domingo. Né? Todo domingo eu levo meus filhos na igreja. E eu sou ateia. Entendi. E onde te encontramos nas redes sociais? Doutora Carita, underline, @dra.carita, underline. Carita, eu estou muito feliz de ter você aqui e gratidão pela sua presença. Imagina, muito obrigada, estou à disposição. Me convide mais vezes, tá Claro. bom? E o pessoal que precisar, qualquer dúvida, qualquer orientação, pode me chamar. Na minha bio tem meu WhatsApp, fala comigo diretamente, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigada eu.